Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre o teste, para razão de duas variâncias. Esse teste ele é um teste que busca verificar através de dois conjuntos de dados se duas variâncias amostrais, ela é proveniente de duas, se ela é proveniente não, se essas variâncias amostrais permitem eu inferir que as variâncias populacionais desses dois conjuntos de dados são iguais ou se uma é maior que outra. Então, se nós observarmos aqui, a gente está falando exatamente da 15ª página do material. Esse material está grafado aqui na página do material 183, Então, a ideia é que isso também é um teste de hipótese, Teste de hipótese, as hipóteses são referentes às variâncias populacionais. Então aqui a gente tem o símbolo das variâncias populacionais, Variância do conjunto de dado 1 é igual a variância do conjunto de dado 2. Ou aqui a gente pode ter variância do conjunto de dado 1 é diferente da variância do conjunto de dado 2. Ou aqui a gente pode ter maior igual, menor igual, e aqui a gente pode ter maior ou menor. A questão é que a gente tem que prestar atenção. Normalmente a variância, a distribuição que a gente vai usar é a distribuição F, Eu vou dispor essa tabela aí, tabela F, lá no SIGA-A, na turma virtual, E a gente sempre trabalha a variância maior como numerador e a variância menor como denominador, ou seja, a variância maior sempre vai ser o S1, o S1, o S quadrado 1, e a variância menor sempre o S quadrado 2, independente da ordem que está os conjuntos de dados, é sempre a maior dividida pela menor. Então a ideia, tecnicamente, é o que a gente faz nos testes de hipótese. A gente calcula alguns elementos, o caso aqui a gente está calculando a estatística, a variância do primeiro conjunto. Variância, o símbolo dela é amostral é S quadrado e populacional é sigma quadrado. E aí a gente vai calcular a variância do conjunto de 2, do conjunto de dados 2, E essa variância do conjunto de dados 2, ela também possui uma grafia, uma denotação. Ela é S quadrado, E a populacional é sigma quadrado. Só que aqui a gente denota o conjunto de dados 1 como S1 ao quadrado e o conjunto de dados 2 como S2 ao quadrado. Independente do número de elementos que tem em cada conjunto de dados, porque isso não tem influência. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de dados com 100 elementos e um com 70 elementos que a gente vai fazer e vai verificar se essas variâncias populacionais, onde essas amostras são respectivas foram retiradas dessas populações, se essas variâncias são iguais ou não. A partir dessa divisão, eu divido, acho o valor da divisão. Esta divisão aqui vai ser o F calculado, E aí a partir dessa divisão, eu olho aí para um F tabelado, E aí eu vou buscar aqui na tabela F, tem duas tabelas, Para 5% a gente usa o unilateral e 2,5 aqui porque já está dividido, Quer dizer, para os mesmos 5%, significância, mas para o teste bilateral eu tenho que dividir esses 5 pelas duas caudas da distribuição, então dá uma probabilidade de 2,5 aí, uma significância de 2,5. Uma coisa que eu gosto de grafar é a seguinte: quando eu vou olhar num teste, eu sempre olho nessa direção aqui, eu sempre olho o conjunto de dados 1. E nessa direção aqui, eu sempre olho o conjunto de dados 2. Mas não é na questão de ordem que vier, É a questão de maior e menor variância, ou seja, nessa ordem aqui,
aqui, ó. Então, nesta ordem aqui, ó, eu sempre olho o conjunto de dados que tem a maior variância. Nessa ordem aqui, né, eu sempre olho o conjunto de dados que tem menor variância, né? Então, aqui sempre eu vou olhar o grau de liberdade, né? Os graus de liberdade. Da maior variância. E nesta ordem aqui eu sempre vou olhar os graus de liberdade também, né? Da menor variância. Então é assim que eu olho na tabela. Se a gente estiver trabalhando com uma distribuição 5% de significância mais uma distribuição bicaudal, né? A gente vai ter aqui 5% que a gente vai dividir, então vai ficar 2,5 para cada lado aí, ó. 2,5 para cá, 2,5 para cá, a gente olha 2,5 para cada lado, né? E aí a gente usa essa tabela aqui, né? Tabela do 2,5. Se a gente estiver trabalhando com unicaudal, né, uma variância ser maior que outra apenas, aí a gente vai usar só um lado, né? E aí a gente usa os 5% para um lado só, e aí a gente vai usar essa tabela dos 5% de significância, tranquilos? Tabela 5% de significância é essa, a ordem de olhar é a mesma coisa. Nessa ordem aqui a gente sempre vai olhar o maior variância e nessa ordem aqui a gente sempre vai olhar o elemento de menor variância.